Olá galera, aqui é o Pipe da Descontradizendo Contradições. Hoje eu quero tratar um assunto assim que é bem polêmico, que muita gente tem essa questão como dúvida na mente e sempre tem pensado acerca disso. Eu já ouvi muita gente perguntando acerca disso, né? Que é aquela questão, se Deus sabia, por que Deus fez? Então, por exemplo, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus criou o homem? Se Deus sabia que o diabo iria lá no Éden tentar Eva e provocar toda a questão da queda, por que Deus permitiu? Se Deus sabia de todas as coisas, as tragédias, o mal que viria sobre este mundo, por que Deus permitiu? Por que Deus criou sabendo de todas as coisas que iriam acontecer? Então, algumas pessoas tentam assim fugir dessa questão propondo, algumas propostas dentro da questão teológica. Então, por exemplo, o teísmo aberto vai propor que Deus, na verdade, não sabia. Quando Deus cria Adão, Deus cria Eva, Deus cria esse tipo de mundo com essas possibilidades de liberdade que Ele dá, Deus não sabia. Então Deus vai lá, cria o homem lá no Éden e Deus não sabia de nada do que iria acontecer. Deus, na verdade, não sabia da questão de Satanás ir lá e tentar Eva. Deus não sabia a questão da queda e Deus não sabe, portanto, de nenhum movimento daquilo que virá. Deus simplesmente, o que Deus sabe é aquilo que eu e você também podemos saber. É de possibilidades, pensar acerca de possibilidades, acerca de escolhas possíveis, de movimentos possíveis. Isso é o que no caso o teísmo aberto teria como proposta. Alguns então vão também propor que Deus cria, mesmo sabendo, porque somente esse era o tipo de mundo possível para Deus criar. E por aí segue várias questões assim que procuram então propor como resposta diante dessa questão de se Deus sabia, por que Deus fez esse tipo de movimento, por que Deus cria o homem, Deus cria a humanidade, Deus cria o universo, sabendo de todas as coisas que viriam. Por que Deus cria? Esse tipo de argumento procura de certa forma inverter o tempo, procura inverter o futuro no passado. Por que eu digo que procura inverter o futuro no passado? Porque parece propor assim que Deus olha lá para frente para a partir daquilo que Ele viu de antemão, Deus começar então o movimento na sua eternidade no agora. No momento em que Deus faz esse movimento, Ele olha o futuro, Deus vê todas as coisas, e esse argumento então propõe que é possível para Deus inverter o tempo, trazer esse tempo para agora, e o agora então, nesse momento, Deus faz uma mudança e todas aquelas coisas que Ele viu de antemão simplesmente desaparecem. Então, isso não faz o menor sentido em Deus. Por quê? Porque todo tipo de conhecimento em Deus, para aqueles que não são teístas abertos, para aqueles que obviamente acreditam fielmente naquilo que a Bíblia fala, que Deus sabe do ontem, do hoje e de todas as coisas que estão por vir, ok? Nada em Deus o pega de surpresa. Então, é óbvio que Deus sabia que Adão ia pecar, Deus sabia que Satanás iria lá no Éden tentar Eva, Deus sabia de todas as coisas, assim como sabe de todas as coisas que ainda acontecerão. Deus sabe do passado, do presente e do futuro. Deus sabe de todas as coisas. O conhecimento que Deus tem acerca de todas as coisas são factuais. Não são probabilidades como o teísmo aberto, por exemplo, propõe. Deus não olha para o tempo, para as coisas, e Deus pensa nas possibilidades. Olha, pode ser que Adão não erre, pode ser que Eva não erre, pode ser que o diabo, ao entrar no Éden, se torne amigo de Adão ao invés de inimigo. Talvez o diabo se converta nesse processo todo. Não é assim que o conhecimento funciona em Deus. Todo conhecimento em Deus, ele é factual. O que Deus sabe, Ele sabe e ponto final. E aquilo que Ele sabe, Ele não tem como mudar. Então, essa pergunta, na verdade, ela não tem sentido. Porque se Deus sabe de algo de antemão, aquilo que Ele sabe de antemão é factual. Não pode mais ser mudado, porque em Deus aquilo se tornou uma realidade. Aquilo se tornou factual. Não é possível nem mesmo para Deus mudar aquilo que Ele sabe de antemão. Porque aquilo que Ele sabe de antemão é factual, é realidade pura. Aquilo vai acontecer e ponto final. Porque se não acontece,
acontece? Nós estamos propondo que é possível em Deus existir um tipo de conhecimento em Deus que no outro movimento dele deixe de ser um conhecimento factual, um conhecimento verdadeiro. Aí o que você está propondo é que Deus pensou acerca de uma coisa. Deus pensou acerca de algo, Deus pensou acerca de uma possibilidade e quando estava ali no ato da criação, ele pensou nos vários tipos de movimento e ele pensaria assim, olha, se eu fizer esse movimento, vai acontecer isso. Adão irá pecar, o diabo irá pecar e ponto final. Esse tipo de conhecimento que eu estou propondo, isso aqui não é factual, isso aqui é uma possibilidade, ok? Então Deus no ato de criar o homem, Deus não tinha uma possibilidade diante dele. Deus tinha um conhecimento factual daquilo que iria acontecer. Portanto, a pergunta correta que eu e você temos que fazer diante da história da criação, da história da queda do homem, do porquê, mesmo Deus sabendo todas as coisas, Deus criou todas as coisas, não é porque Deus criou todas as coisas, sabendo de antemão todas as coisas. É porque Deus criou o universo dessa forma. Porque Deus, ao criar o universo dessa forma, meus queridos, Deus já criou o universo, Deus já criou o homem e Deus permitiu que o diabo entrasse no Éden, porque isso foi um ato soberano da sua vontade, porque isso foi um ato soberano da parte de Deus, criar todas as coisas. Então isso é uma outra questão que a gente pode tratar num outro vídeo, é por que Deus criou esse tipo de mundo? Por que Deus criou o homem com essa potência, essa capacidade para pecar? Por que Deus permitiu que o diabo entrasse no Éden e tentasse Eva e levasse a mulher e o homem à queda? Por que Deus criou o universo dessa maneira? Essa é a pergunta correta. Agora, nunca pergunte esse tipo de coisa. Se Deus sabia, por que Deus fez? Ora, se Deus sabia o que aconteceria, significa que o que aconteceria já seria fruto da sua soberania, já seria fruto já seria fruto do tipo de mundo que Deus criou, que é esse que nós estamos inseridos. Então a pergunta correta nunca é se Deus sabia por que Deus criou o universo. A pergunta correta é por que Deus criou esse tipo de mundo. E isso nós podemos falar num outro vídeo. Portanto, se Deus muda aquilo que ele sabia de antemão, aquilo que ele mudou deixa de ser um conhecimento factual e se torna somente um conhecimento probabilístico. Ok? Por isso que a questão argumentada é que se Deus sabia por que Deus fez, não faz o menor sentido, meu querido. Porque se Deus sabia, aquilo é factual. E Deus mudar aquilo que ele sabia, anula aquele conhecimento que ele tinha. Simplesmente isso. Queridos, hoje eu quero indicar para vocês a leitura desse livro aqui, do N.T. Wright, chamado A Ressurreição do Filho de Deus. Todas as evidências históricas de que Jesus de Nazaré ressuscitou. Você precisa adquirir esse livro na sua biblioteca, lê-lo para se armar de todas as evidências históricas de que Jesus de Nazaré, aquele que você crê, de fato ressuscitou no tempo e na história, tornando a fé cristã mais do que nunca uma fé verídica, uma fé ao qual você pode depositar e confiar a sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.